Olá, família! Seguindo com o projeto Ceia em Casa, com vocês, Aline Figueiredo, com o tema Sede Perfeitos. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. Hoje a gente vai falar sobre uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, onde Jesus vai falar pra gente: Sede vós, pois, perfeitos, assim como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, para a gente começar a nossa conversa, primeiro a gente tem que entender que é Deus. E aí a gente vai voltar lá no Livro dos Espíritos, onde a gente tem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que Ele é infinito em todas as suas perfeições. Então, a gente nunca vai conseguir ser perfeito como Deus, porque Deus tem a perfeição máxima, a perfeição absoluta. A gente vai ser perfeito, sim, mas dentro das nossas possibilidades. Só que a humanidade, para quem Jesus falava naquela época, não tinha ainda a capacidade de compreender essas nuances, esses detalhes. Então ele precisou fazer uso de um modelo, de algo a ser atingido, alcançado. Então o que Jesus trouxe para a gente foi um norte, um rumo, para todos aqueles espíritos que desejam ser guiados pelo Mestre, pela sua sabedoria, pela sua benevolência, pela sua bondade. Então a gente tem aqui três coisas. A gente tem um caminho a ser seguido, que seria do amor, da sabedoria. A gente tem um guia, que seria Jesus, nosso Mestre. E a gente tem um norte, um objetivo, que seria a perfeição de Deus. E aí, entrando um pouquinho mais nessa natureza divina, ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta número 10, Kardec vai falar: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí os espíritos respondem: não, pois falta-lhe para isso os sentidos. A gente ainda tem uma visão incompleta, o que não quer dizer que a gente não vai compreender em nada, mas que existem certos atributos que demandam sentidos mais refinados, mais sutis, e que a gente ainda não tem, e portanto a gente não pode ainda compreendê-los. Então é mais ou menos como se a gente pedisse para alguém que tem uma deficiência visual para descrever uma flor. Essa pessoa vai poder descrever a temperatura, a textura, o tamanho, até mesmo o peso, mas ela não vai conseguir descrever ainda a cor, porque ela tem um entendimento parcial dessa característica. Ela tem uma visão limitada. E aí a gente segue. Lá na pergunta 11, Kardec vai falar: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então o que ele está falando aqui? Da nossa jornada de aperfeiçoamento, nossa reforma íntima, nossa jornada de evolução. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, seres humanos que habitam um planeta de provas e expiações. Então a gente está aqui a todo momento sendo colocado à prova, passando por obstáculos, por testes, que fazem a gente questionar todas as nossas ações, se a gente está seguindo o caminho certo, se a gente está seguindo o caminho ruim, se a gente tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E esse processo de reforma íntima está diretamente ligado, então, a um processo de desmaterialização, porque a gente ainda é muito apegado à matéria. Nosso corpo ainda é de carne, e o nosso perispírito, quando comparado de espíritos superiores, que estão em outras esferas, ainda é muito material. Então, quando a gente chegar num nível tal de perfeição, que seja desprovido de matéria, aí sim a gente vai conseguir ver e compreender a natureza íntima de Deus. E por que ele usa então o ver e o compreender? Ver é tudo aquilo que chega até mim. Compreender é a transformação que aquilo gera em mim. Então, quando a gente chegar nesse nível tal de perfeição, que seja desprovido de matéria, a gente vai conseguir ver, presenciar a natureza de Deus e sermos transformados por ela. E aí a gente vai ampliar os nossos horizontes, aumentar a nossa vontade de evoluir, de estar sempre melhorando, e a gente vai se aproximar do amor de Deus. Só que essa busca pela perfeição parece uma coisa quase que eterna, quase que uma utopia cristã. E aí tem uma história de um poeta chamado Eduardo Galeano. Ele diz que ele está dando aula, e aí um aluno levanta a mão e pergunta: professor, mas o que é utopia? E aí ele explica que a utopia está no horizonte. Se eu dou 2 passos, ela vai dar 2 passos. Se eu dou 10 passos, ela vai correr 10 passos. E eu jamais vou alcançá-la.
Então, para que serve a utopia? Para que a gente nunca deixe de caminhar. E é exatamente isso que Jesus quis dizer para a gente quando ele trouxe: sede vós, pois, perfeitos, assim como perfeito é nosso Pai Celestial. Que a nossa busca pela perfeição, a nossa caminhada será eterna. Nós vamos ter que tentar nos melhorar a todo momento, durante toda a nossa vida espiritual. Então, beleza, a gente já sabe que o nosso objetivo é buscar a perfeição. Mas o que é essa perfeição? No que consiste essa perfeição? E aí a gente vai lá para o Evangelho agora. Então, no capítulo 17, Jesus vai dizer para a gente que a perfeição consiste em amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Molezinha, né? Muito fácil, a gente faz isso o tempo todo dia, só que não. Se a gente pegar aquela máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o que Jesus estava querendo falar pra gente? Que a gente precisa amar ao próximo como nós nos amamos. Tratar o outro da forma como nós desejamos ser tratados. E desejar ao outro aquilo que a gente deseja pra gente. E aí isso se torna fácil, se esse outro é uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama, que a gente convive. Mas se esse outro passa a ser alguém que nós consideramos nossos inimigos, alguém que nos deseja o mal, aí isso já fica difícil, já muda o cenário. Aí vai ser uma longa jornada, uma jornada de empatia. Então, a perfeição nada mais é do que a prática da caridade. Porque a prática da caridade envolve a prática de todas as outras virtudes. A gente precisa se colocar no lugar do outro, pensar na dor do outro. Que a gente não pode deixar que o orgulho e o egoísmo sejam soberanos na nossa rotina. Porque o que é o orgulho? O orgulho é quando a gente desqualifica o valor do outro. Então só a gente tem valor. A gente é orgulhoso quando a gente não perdoa, quando a gente não admite os nossos erros. E o egoísmo é quando pode faltar para o outro, mas não pode faltar para mim. Então, a gente pode fazer um paralelo até com o que a gente está vivendo hoje. Que a gente viu aí prateleira de supermercado vazia, gente tocando comida em casa como se o mundo estivesse acabando. Enquanto isso, tem outras pessoas que não estão trabalhando e não tem o que colocar na mesa, estão passando dificuldade. Então, isso é o egoísmo. A gente precisa, então, fazer essa jornada de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque o mundo se sustenta na benevolência e no sacrifício daqueles que amam. E que, como diz Kardec nesse mesmo capítulo, tem os sinais da perfeição. E quais são esses sinais? A gente tem a bondade, o devotamento, o perdão, a abnegação. E o que é essa abnegação? É quando a gente deixa de fazer o que a gente quer em prol da vontade do outro. Então, por exemplo, lá em casa eu considero meu pai uma pessoa muito abnegada, porque ele faz tudo que minha mãe quer. Ele nunca faz o que ele quer, sempre o que minha mãe quer. Também nunca o que a gente quer, o que a minha mãe quer. E aí a gente também tem a indulgência. O que é essa indulgência? É saber perdoar o erro do outro. E aí Kardec vai falar pra gente, então, quem é o homem de bem. E esse homem de bem é aquele que não tem preconceito de cor, não tem preconceito de raça, porque ele entende que todos os seres humanos são seus irmãos. É aquele que é indulgente com as falhas alheias, que tem fé inabalável no futuro, porque ele entende que a vida é eterna, que a gente está aqui na Terra só de passagem. Então ele sabe que os bens espirituais precisam estar acima dos bens materiais. Ele tem fé inabalável na vontade de Deus, porque ele entende que a vontade de Deus é soberana. E ele pratica integralmente as leis de justiça, amor e caridade. E aí a gente tem as 3 revelações. Porque Moisés foi a primeira, com a lei de justiça. Jesus foi a segunda, com a lei de amor. E o Espiritismo, Consolador Prometido, foi a terceira, com a lei de caridade. Porque qual é o objetivo do Espiritismo? O Espiritismo quer transformar as pessoas em pessoas de bem. E aí a gente tem o espírita imperfeito, que é aquele que entende os pilares da doutrina, mas não coloca em prática as consequências dele no seu dia a dia. Quais são esses pilares? Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. E as consequências desses pilares são sabermos que a vida é eterna, que a gente está aqui buscando nos melhorarmos, a nossa reforma íntima, e a morte é só uma passagem. Então, o espírito imperfeito é aquele que entende tudo isso, mas não coloca em prática no seu dia a dia essa jornada de transformação.
Mas a gente também tem o verdadeiro espírita. E aí aquela frase que a gente escuta o tempo todo aqui no centro, que está lá no Evangelho também. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E aí esse reconhece-se é colocar à prova. A transformação moral é a reforma íntima. Então o verdadeiro espírita é aquele que a todo momento está tentando se melhorar, é colocado à prova e está tentando se melhorar. E aí, Kardec lá no Livro dos Espíritos pergunta, né? Porque assim, a gente sabe que a gente tem que chegar na perfeição, mas como é que a gente faz para a gente se melhorar? Kardec vai perguntar para os espíritos e eles respondem com o conhece-te a ti mesmo. E ele continua, porque beleza, a gente tem que se conhecer. Mas como é que a gente faz para se conhecer? Como é que a gente faz para entender o que a gente precisa melhorar na gente? E aí quem responde é Santo Agostinho, com um texto lindo, onde ele fala que durante a vida terrestre dele, ao final de cada dia ele sentava, parava, refletia, passava todo dia na cabeça dele. E aí ele tentava entender se ele deixou de fazer alguma coisa, se ele fez algo que podia prejudicar alguém, se faltou fazer algo a alguém. E aí ele refletia, elevava o pensamento dele a Deus, entendia o que ele podia melhorar e no dia seguinte ele colocava em prática. E ele disse uma coisa muito interessante também, que quando a gente não conseguir fazer essa reflexão, se o que a gente fez foi bom ou ruim, que a gente coloque o outro no nosso lugar. Então, se o outro fizesse aquilo, como é que a gente ia julgar? Bom ou ruim? Ele fez algo bom ou algo ruim? Complicado, difícil. Eu ainda não consigo fazer isso. E é justamente isso. A gente precisa aproveitar o nosso tempo na Terra, ressignificar o nosso tempo na Terra. Tem um filme muito legal que a gente gosta muito de assistir lá em casa, chamado Questão de Tempo. E aí a história do filme, mais ou menos resumindo, é que os homens de uma determinada família conseguem voltar no tempo e reviver as coisas. E aí o filme passa, no decorrer do filme a gente vê uma conversa entre pai e filho, e o pai fala para o filho que o que ele aprendeu com tudo aquilo? Ele vive o dia a primeira vez, da forma como ele iria viver normalmente, e aí ele repete aquele dia de uma forma melhor, tendo consciência das coisas que ele fez, tentando fazer de forma melhor. Então ele está de corpo presente, de alma presente, de cabeça presente. E é justamente isso que a gente tem que tentar fazer no nosso dia a dia, estar aqui de corpo presente, de espírito presente, tentando nos melhorar. Então, resumindo, essa busca pela perfeição, essa jornada que a gente está tentando fazer aqui, é da reforma íntima. A gente precisa praticar a bondade, a benevolência, a caridade, a fraternidade com o próximo. Fazendo um paralelo com a parábola do semeador, a gente precisa ser solo fértil, fazer com que essa semente que foi plantada na gente germine e floresça. Então a gente precisa estar a todo momento consciente do que a gente está fazendo aqui, do porquê estamos aqui. E aí, para fechar, eu trouxe uma frase de Santo Agostinho também, em que ele vai falar pra gente: inquieto está o nosso coração enquanto não repousar nele, porque nós fomos criados por Deus. Então, inquieto estará o nosso coração enquanto não nos aproximarmos dele, não estivermos mais próximos dele. E é justamente isso. A gente precisa a todo momento entender que Deus é a máxima, Deus é soberano. A gente está aqui por causa dele, a gente precisa melhorar por causa dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação quando a gente postar de novo.